Oi pessoal, aqui é o professor Franklin. Eu estou gravando esse vídeo como prometido para vocês, como um complemento para a nossa primeira aula de patologia geral, né, do curso de tecnologia em ótica e optometria, ofertada pela Brás Cubas, né, para a turma 3 de Curitiba. Estou citando tudo isso porque, se por acaso alguém tiver acesso a esse vídeo e não fizer parte dessa turma, talvez o contexto aqui da aula não faça muito sentido. No último dia 16, nós tivemos a aula remota, via Colab, lá no Blackboard de vocês, na plataforma de, de estudos de vocês, e a gente teve vários problemas por conta da minha internet aqui que falhou bastante. Então, a internet caiu algumas vezes, eu fiquei fora do ar algumas vezes, o áudio ficou bastante cortado, a apresentação dos slides ficou bastante cortada. Hoje é 21 de abril, então são 5 dias desde a nossa aula. Eu tive esses 5 dias para mais ou menos aprender como produzir um vídeo com uma qualidade razoável para servir de ferramenta de estudo para vocês. Obviamente a gente não vai ter 2 horas, 3 horas de aula, como costuma acontecer, tanto presencialmente como nesse modo remoto que a gente tem trabalhado, porque não vai ter a interação de vocês, né? Eu não vou parar aqui o vídeo para responder dúvidas de vocês, mas a gente tem as ferramentas de comunicação aí, até o WhatsApp, meu e-mail vocês têm, até os comentários desse vídeo podem ser usados aí para esclarecer alguma dúvida de vocês, ok? E na próxima quinta-feira, espero que sem problemas técnicos, a gente terá a nossa segunda aula da disciplina. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo possa ajudar no estudo de vocês, que tenha a qualidade que faltou ali na gravação da nossa aula remota. Ok? Vamos lá? Certo. Então, esses slides que eu vou usar aqui depois eu disponibilizo para vocês como de costume. No início da nossa aula do dia 16, a gente falou do conteúdo geral dessa disciplina, né, dos assuntos que a gente vai tratar nessa disciplina. Então, hoje uma aula introdutória, dia 16 foi uma aula introdutória, hoje o complemento dessa aula. A gente vai tratar também das questões gerais ligadas à lesão, né, das lesões, de um modo geral, de onde elas surgem, como elas se manifestam. Então, é o que a gente chama de etiopatogênese da lesão. Okay? A gente vai falar de problemas ligados ao crescimento dos tecidos, então distúrbios como atrofia, hipertrofia, hiperplasia e metaplasia, são assuntos que a gente vai abordar na disciplina. A gente vai falar sobre a apoptose e a necrose, que são processos de morte celular. A gente vai falar de problemas de circulação, né, distúrbios da circulação. Então, são manifestações bem comuns no contexto da saúde ocular e visual. A hiperemia, o edema, vocês vão ver com frequência aí quando chegar o momento de estudar as patologias de segmento anterior, de segmento posterior, patologias oculares como um todo. Algumas ametropias têm manifestação desses sinais aí. A hiperemia, por exemplo, está associada a algumas situações de hipermetropia, né, de astigmatismo também. Ok? Vamos falar sobre hemorragia, choque, trombose, embolia, isquemia e infarto. A gente vai falar um pouquinho sobre processo inflamatório, né, o contexto geral de como é que acontece um processo inflamatório, como é que ele se desencadeia, também como é que ele se dá quando manifestado de forma aguda, né, então há uma manifestação inflamatória aguda, e também como é que ele se dá quando ele se torna um processo crônico. Okay? Vamos falar um pouquinho sobre lesões pré-cancerosas, lesões e condições pré-cancerosas, e sobre a incidência de neoplasias, então sobre câncer de um modo geral, né? A gente vai falar um pouquinho também. Ok? Então, esse vai ser o conteúdo de toda a nossa disciplina. Vamos ao nosso conteúdo de hoje. Então, como nós vimos, para embasar os nossos estudos aqui do processo patológico, das questões de patologia geral, a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro deles, o conceito de saúde, né? O que é saúde? Será que saúde é só ausência de doença? Então, no primeiro momento pode parecer isso, mas a gente vai ver que existem
definições um pouco mais modernas sobre isso, que são mais abrangentes e respondem melhor a essa pergunta. Também o conceito de doença, né? O que é doença? Né? A doença é só a ausência de saúde? Né? Qualquer problema de saúde é doença? Né? E aí é algo que, inclusive, esbarra na nossa área de atuação. Né? Será que a gente pode chamar a miopia de doença? Será que a condição de saúde da hipermetropia, do astigmatismo, a gente pode chamar de doença? Na minha opinião, não. Né? Assim como uma perna quebrada não é uma doença. É uma condição de saúde, é um problema de saúde, mas não é uma doença. Certo? E aí o processo saúde-doença vai abranger, então, a inter-relação entre esses dois conceitos, né? As situações de transição entre saúde e doença, a transição de volta da doença para a saúde, é o que a gente chama de processo saúde e doença. Vocês vão ter mais profundidade, vão estudar isso com mais profundidade nas disciplinas de saúde pública, de saúde coletiva, nas disciplinas que vão abordar a epidemiologia no futuro. Então a gente vai fazer a gente vai trabalhar aqui com um conceito mais simplificado, né, de forma mais rápida, só para ter base para os nossos estudos aqui da disciplina de patologia geral, ok? Bom, nós vimos que saúde é um conceito dinâmico. A ideia do que é saúde, do que é doença, ela vem se modificando ao longo da história. Então, lá na antiguidade, né, a saúde e a doença, até na pré-história, a gente poderia imaginar que também os seres pré-históricos, os humanos pré-históricos, eles entendiam a saúde e a doença como algo místico. Né? O direito de ter saúde era uma dádiva divina. Então, lá na antiguidade, os deuses dos povos que acreditavam em vários deuses, dos politeístas, ou o deus dos povos monoteístas, era o fiador da saúde das pessoas. Então, se você tinha saúde, você tinha porque recebeu uma bênção desses deuses ou desse deus. Né? Geralmente as religiões politeístas tinham até um dos deuses que era o responsável, vamos dizer assim, pela saúde. Né? Então, o deus da saúde dos egípcios, o deus da saúde dos romanos, enfim. E a doença era o oposto. Né? Se a saúde era uma bênção de Deus, então a doença era o castigo dos deuses ou de Deus. Então, a pessoa lá, por algum motivo, merecia ser castigada, ela ia perder a saúde. Era uma das possibilidades de castigo divino. Né? Ou uma provação, né? Essa pessoa está sendo provada por meio dessa doença. Veja que esses conceitos eles eram hegemônicos, eles eram predominantes lá na antiguidade, mas mesmo hoje esse conceito de que saúde é uma bênção de Deus e doença é um castigo, eles aparecem na nossa sociedade. Né? A gente encontra aí pessoas que entendem dessa forma. Tá? Lógico, muito mais hoje muito mais a saúde como uma bênção de Deus do que pensar em doença como castigo. Por quê? Porque as ciências desvendaram aí alguns mistérios relacionados às doenças e viram que quando a pessoa tem dor de barriga, não é porque ela foi castigada, necessariamente porque ela foi castigada por Deus, e sim porque ela não lavou as mãos lá antes de comer e contraiu uma doença do trato gastrointestinal. Né? Ou se a pessoa é míope, não é porque ela foi castigada por Deus. Então, logicamente, ainda existem pessoas que entendem saúde como uma bênção de Deus. Nessa época de pandemia, a gente vê pessoas exercendo sua fé, né, e isso tem que ser respeitado, orando, até se mobilizando, né, de acordo com a sua fé, para solicitar uma bênção a Deus, uma bênção de saúde para o povo, para uma pessoa específica. Isso é muito comum. Felizmente as pessoas têm usado menos a ideia de que doença é um castigo, mas mesmo hoje, né, na pandemia aí, provavelmente você ouviu falar que esse novo vírus aí está atacando o povo porque o povo fez tal coisa errada, aquela outra coisa errada. Né? Então, respeitando obviamente a crença de todos, eu mesmo sou cristão, então não cabe aqui a gente dizer que algo
deveria ser certo ou errado na crença de cada um, mas do ponto de vista da ciência a gente tem explicações mais modernas, vamos chamar assim, para os conceitos de saúde e doença, né? E mesmo naquela época, na antiguidade, já existiam estudiosos, já existiam filósofos, já existiam cientistas que questionavam essa ideia. Será realmente que eu só consigo ficar doente se eu for castigado por Deus? Né? Será que eu só tenho saúde se eu merecer uma bênção de Deus? Então, já na antiguidade, esses conceitos eram questionados. Ok? Um exemplo clássico, né, vocês já devem ter ouvido falar, Hipócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina, o pai das ciências da saúde. E Hipócrates viveu lá 400 anos antes de Cristo. E ele publicou um tratado, né, ele elaborou um tratado que defendia que as condições de saúde estavam ligadas a questões ambientais e sociais. O que isso quer dizer? O nome do tratado dele era Os Ares e os Lugares. Então, para Hipócrates, existia uma conexão que ele não entendia bem, né, porque ainda não existia... as pessoas não conheciam os micro-organismos, as bactérias, os vírus, os protozoários, os parasitas todos microscópicos ainda não eram conhecidos. Mas para Hipócrates, de alguma forma, um ambiente ou um lugar, um ambiente, ou estar próximo de pessoas doentes era um fator determinante para que uma pessoa tivesse saúde, tivesse ou não saúde, né? Tivesse ou não uma doença. Tá? Então existia, segundo o Tratado de Hipócrates, uma correlação entre um ambiente imundo, né? Não se sabia o que era esse imundo, o que quer dizer sujo, por que o sujo faz mal, não se tinha muito essa noção. Mas se sabia, por exemplo, que uma pessoa que vivia num ambiente onde os ares, onde a água fosse suja, né, fosse imprópria, essa pessoa estaria mais propensa a contrair uma doença, certo? Então, local de moradia, condições de vida, elas estavam previstas lá no tratado, os ares e os lugares, como condições determinantes de saúde e de doença. Ok? Veja que, bom, a gente vai ver aqui ao longo da história, esse conceito ele vai ser deixado de lado por um tempo, mas hoje em dia se entende sim que condições ambientais, condições relacionadas ao local onde uma pessoa vive, ao acesso a determinadas tecnologias, se a pessoa tem ou mais ou menos recursos, influenciam de alguma forma a saúde, né? Então hoje a saúde é abordada assim novamente como algo, como um produto também dos ares e dos lugares. Tá? Mas lá para Hipócrates isso não estava bem claro, né? Ele acreditava que a inalação, a inspiração de gases resultantes lá da putrefação de animais mortos ou de dejetos era o que provocava as doenças. Veja, claro que existem doenças contagiosas que a forma de contágio é pelo ar, né? A própria Covid aí é uma delas, né? Mas esse conceito ainda não estava bem claro para o Hipócrates, tá bom? Essa teoria de que os ares e os lugares, né, influenciavam a saúde, ela permaneceu hegemônica, permaneceu sendo o conceito vigente, sempre dividindo espaço ali com o conceito místico, né, de saúde e doença, até mais ou menos o final do século XVIII, início do século XIX. Okay? Então, se entendia assim que o ambiente, né, os ares e os lugares eram um fator determinante da saúde. Essa teoria, essa abordagem de saúde, a gente chama de teoria miasmática. Tá? Essa ideia de que os gases lá dos animais em decomposição, dos dejetos, eles eram determinantes de saúde ou de doença. Então, só muitos séculos depois, com o advento de um instrumento óptico, é que as coisas começam a mudar. Então, a nossa ciência de base, né, a óptica, vai transformar completamente o que
o que são os conceitos de saúde e doença e a própria ciências da saúde, né? Um campo completamente novo nas ciências da saúde vai surgir, que é a microbiologia. Veja, então esse instrumento é o microscópio, né? O microscópio ele foi inventado lá no finalzinho do século XVI por dois holandeses, o Zacharias Janssen e o Hans Janssen, né? E a partir de então se descobriu a existência de um mundo, né, de um universo, entre aspas, completamente novo, que é o mundo da microbiologia, né, das células, dos micro-organismos. Né? A partir da descoberta dos micro-organismos, se elabora uma nova teoria do que é doença e do que é saúde. Ela é nova, mas ela ainda tem resquícios de coisas antigas. Né? Então, a partir desse momento, a concepção que a gente chama de ontológica, ela passa a ser a concepção hegemônica, a concepção principal, mais defendida entre os cientistas. Né? Aliás, até o conceito de ciência ainda está sendo ali desvendado nessa época, né? Sendo estabelecido nessa época. Mas então os estudiosos, os grandes nomes aí das ciências da saúde começam a defender essa concepção que a gente chama de ontológica. Tá? Nessa concepção existe a ideia de que algo externo, né, do corpo, uma entidade externa do organismo humano, é capaz de provocar então as doenças, né? Invade o corpo e provoca as doenças. Veja, essa ideia não é tão distante até daquela concepção mística, né? De que a doença vinha por um castigo de Deus ou por possessão, né? Algumas doenças algumas situações que são relatadas na Bíblia lá como possessão, existem estudiosos que dizem que aquilo tem características de uma determinada doença psicológica ou até física mesmo, que a gente conhece hoje. Então, essa concepção ontológica, ela ainda carrega um bocado de misticismo. Mas aí, com a descoberta dos micro-organismos, cada vez vai ficar mais claro o que é um agente etiológico de uma doença, né? Como é que acontece essa situação, pelo menos nas doenças infecciosas. Tá? Então, por isso que essas entidades, elas nem sempre têm o mesmo significado. Pode ser o espírito maligno lá da concepção religiosa, ou pode ser os micro-organismos da concepção mais moderna. Então, essa concepção ontológica, embora ela não seja a mais moderna, a gente vai ver que ela já foi superada, vamos dizer assim, né? Ainda assim ela é muito presente nas ciências da saúde hoje. Né? A ideia é que se pode, ou que se deve, catalogar todas as doenças, todos os problemas de saúde, que uma coleção lá de sinais e sintomas, ele tem que estar ligado necessariamente a essa ou aquela doença. A ideia de se criar diagnósticos diferenciais, né? Então, de se estudar casos clínicos, muitas vezes de forma sistematizada, ela tem a ver com essa concepção ontológica, né? A existência do CID, né? Do Catálogo, Código Internacional de Doenças e Problemas de Saúde. Cada doença com um númerozinho, e cada doença tem lá o seu agente etiológico exato. Então, essa precisão, essa padronização, ela vem como consequência da concepção ontológica. Então se deixou de lado um pouco a ideia de que da questão social, né, no problema de saúde ter conexão com o ambiente e tal, nesse momento pelo menos, e passou-se a dar mais atenção só para o agente que causa aquela doença. Né? Seja a bactéria, seja o vírus, seja um agente externo qualquer, que é o que defende essa concepção. Logicamente é uma ideia razoável, uma forma fácil de estudar os problemas de saúde, se a gente conseguir catalogar todos os problemas de saúde, mas o cobertor é um pouco curto ainda, né? Então ainda falta alguma coisa para ser bem descrita se a gente usar só a concepção ontológica. Tá? Então tem que ter esse cuidado aí. Assim,
assim como eu sempre falo nas minhas aulas, né, que o corpo humano não é uma máquina, né, não é só trocar uma peça, não é só fazer a manutenção ali preventiva. Lógico que a gente às vezes acaba relatando dessa forma porque é fácil das pessoas entenderem, né? Mas a ideia de que o ser humano é só uma coleção de partes, ela não serve bem às ciências da saúde hoje, ok? Certo. Então, essa ideia, né, a teoria microbiana, lá para os fins do século XIX, já é a mais predominante, já é a mais defendida entre os profissionais das ciências da saúde, né? E essa concepção acaba deixando de lado, como eu falei, né, algumas questões colaterais, algumas situações que podem colaborar com uma situação de saúde e doença, né? Os elementos que a gente chama de multicausais. Então, a multicausalidade da doença, ela acaba ficando de lado. Então, passa a ser só uma situação de encontro a causa, tenho o remédio, promovo a cura, né? O hábito que a gente tem de buscar, por exemplo, estou com dor de cabeça, vou buscar lá o que pode ser no Google. Essa é uma prática que leva em conta a concepção ontológica, né? Então você vai lá buscar o que é a minha dor de cabeça, uma dor de cabeça latejante e tal, coloca ali alguns detalhes sobre a dor de cabeça e vai encontrar lá câncer. Pronto. Só que às vezes não é câncer, é, sei lá, cansaço físico, é hipermetropia não corrigida, né? Então essa ideia de que você pode pegar uma lista de sinais e sintomas e encontrar necessariamente uma doença associada, ela é a concepção ontológica, né? Então não leva em conta os outros fatores, como eu falei. E hoje, como é que a gente define saúde e doença hoje? Qual é o conceito vigente, então, de saúde e de doença? Com o passar dos anos, com o passar do tempo, se percebeu que aquela abordagem ontológica, ela não respondia a todas as questões relacionadas à saúde. Então existiam pessoas que, apesar de não ter nenhuma doença infecciosa, não eram saudáveis. Então não tinha lá gripe, não tinha uma varíola, não tinham uma variedade de doenças infecciosas, né? Não eram parasitados lá por vírus ou bactéria, e mesmo assim não eram saudáveis, né? E também tinham as pessoas que não tinham problemas de saúde sistêmico, não tinham doenças sistêmicas, crônicas, né? Não tinham lá o diabetes, não tinham a hipertensão arterial, e mesmo assim não poderiam ser consideradas saudáveis, tinham problemas de saúde, né? Se percebeu que existiam condições de saúde de origem, doenças de outras origens, né? Problemas de saúde mental, por exemplo, né? Passaram a ser mais considerados, mais estudados. Então, não dava mais para colocar tudo dentro daquelas caixinhas de acordo com a abordagem ontológica, né? Era preciso se ampliar, então, o conceito de saúde. Então, esse é um conceito que a gente chama hoje de conceito ampliado de saúde, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a Declaração de Alma-Ata, né, um trecho da Declaração de Alma-Ata, que serve aí de base para o que a gente poderia dizer que é o conceito atual de saúde, tá? E também trouxe uma parte da declaração da 8ª Conferência Nacional de Saúde aqui do Brasil, de 1986, que também a gente poderia dizer que é o que a gente entende como mais atual aí como definição de saúde, ok? Então, a OMS organizou lá em 1978, em Alma-Ata, uma cidade chamada Alma-Ata, uma conferência internacional sobre atenção primária, né? E nessa conferência, dessa conferência saiu uma declaração, um trecho dela diz o que é saúde, né, na concepção daqueles que estavam lá na conferência, e passou a ser adotado aí como modelo para o mundo todo. Então, a saúde, segundo a declaração, é o completo bem-estar físico, mental, social e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Então, não é só porque a pessoa
não tem uma doença ou enfermidade que ela pode ser considerada saudável, né? Hoje é fácil de explicar isso. Por exemplo, uma pessoa sedentária. Eu sou uma pessoa sedentária, eu confesso. Será que ela pode ser considerada saudável? Né? Ela não tem nenhuma doença. Eu não tenho nenhuma doença que não tenho uma doença infecciosa, não tenho nada, nenhum problema de saúde sério. Mas será que, sendo sedentário, eu posso ser considerado saudável, tenho uma saúde plena? Né? Segundo essa declaração, não. Então, não é só a ausência de doença que define o que é saúde. Então, completo bem-estar físico, mental e social. Não só a ausência de doença. Isso é saúde. Né? E aqui cabe um parênteses. Essa declaração foi dada na Conferência Internacional de Atenção Primária à Saúde de 1978. Tá? Atenção primária à saúde. No meu entendimento, esse é o lugar do optometrista. O que é atenção primária à saúde? A atenção primária à saúde é uma forma de organização dos sistemas de saúde. Então, o SUS é organizado pela atenção primária, né? No modelo de atenção primária. O sistema de saúde inglês também é organizado dessa forma. O do Canadá também, diversos sistemas de saúde, os sistemas de saúde mais modernos e mais eficientes. Né? Inclusive o SUS, né? Eu sei que muita gente critica, mas o problema é gestão no SUS, né? Gestão e financiamento do SUS, que é ineficaz ou insuficiente. Mas o SUS, como estrutura, ele é realmente muito moderno e muito bem formatado. Tá? Então é isso. Além de ser um nível, uma forma de organização do sistema de saúde, também é um nível correspondente ao nível mais básico, né, o primeiro, dessa estrutura, tá? Dessa forma de organizar o sistema de saúde. E, entre outras coisas, entre outras prerrogativas da atenção primária, a solução dos problemas de saúde na porta de entrada, ou seja, já no primeiro contato, é uma característica importante dessa forma de organização, da atenção primária. Né? E é aqui que eu entendo que o optometrista se encaixa. Né? Por quê? Hoje, a gente não tem, no Brasil, atenção primária à saúde visual e ocular. Se eu tenho um problema de saúde visual e ocular e procuro o sistema público de saúde, eu não vou ter a solução do meu problema no primeiro contato, né, lá na unidade de saúde, no postinho. Eu preciso que esse problema de saúde seja considerado pelo profissional que vai me atender, um médico, um enfermeiro, alguém que vai me dar atenção no primeiro contato, e aí ser referenciado para um médico especialista. Ok? Esse é um modelo que não é tão eficiente como o aplicado em outros lugares, na Inglaterra, no Canadá, onde há sistemas semelhantes ao nosso. O optometrista ele está na linha de frente. Né? Então a pessoa procura assistência já no primeiro nível de atenção, já no primeiro contato, encontra o optometrista. O optometrista vai fazer todo o trabalho que vocês conhecem e vão conhecer, né, durante a graduação, de avaliação da visão, de certificação da saúde ocular, né, todos os sinais e sintomas de eventuais doenças oculares vão ser consideradas ou avaliadas pelo optometrista. E aí, se ele puder dar solução de imediato, com uma correção óptica, com terapia visual, isso pode ser feito já na base, né, nesse momento, nesse primeiro contato. Se não for possível, se tiver um problema de saúde e tal relacionado à visão, ou um problema de saúde sistêmico que pode ser identificado no exame de vista, né, no exame optométrico, aí o paciente é referenciado para os níveis secundário e terciário de atenção à saúde. Ok? Então, não vou tomar muito tempo aqui, mas esse é o nosso espaço no sistema de saúde, esse é o nosso espaço como profissionais de atenção primária da saúde visual e ocular. Ok? Outro detalhe importante que vale a pena mencionar sobre a atenção primária é o papel dela no combate a uma pandemia como a da Covid-19. Ferramentas próprias da atenção primária, como a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, os protocolos de enfermagem, todas as ferramentas usadas hoje
no primeiro enfrentamento da pandemia do coronavírus, elas são ferramentas construídas na atenção primária, ok? Em 1986 aconteceu aqui no Brasil a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Ela é considerada um marco na reforma sanitária brasileira. Tá? Ela lança as bases do que vem a ser o Sistema Único de Saúde. Né? E ela também tem uma declaração, também nessa declaração existe uma definição do que é saúde. Ok? A declaração diz assim: em seu sentido mais abrangente, a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, resultado de formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Bom, não é difícil de imaginar, por exemplo, que uma pessoa bem empregada, com uma renda melhor, com acesso a lazer, a educação, tem, no geral, mais saúde do que uma pessoa que tem essas condições mais precarizadas. Né? Tem menos acesso a lazer, tem uma renda um pouco menor. E existem exceções, né? Existem pessoas, por exemplo, que têm esses elementos em abundância, né? Então tem alimentação em abundância, tem acesso à educação, ok, tem renda excelente e ainda assim tem problemas de saúde, óbvio. Mas quando a gente fala da saúde coletiva, numa questão de saúde mais geral, esses fatores com certeza impactam na saúde dos indivíduos. Né? Por exemplo, condições de moradia. Se a pessoa mora em um lugar onde há saneamento básico, onde há coleta de lixo adequada, obviamente ela está menos exposta a doenças do que uma pessoa que mora em um lugar que não tem esse tipo de serviço de assistência. Ok? Então é isso, conceito de saúde e doença, de forma bem reduzida. Vocês ainda vão estudar mais sobre isso no decorrer do curso. Bom, quando nós falamos de um problema de saúde ou de uma doença, e aqui eu vou chamar tudo de doença, né? Existem alguns elementos que são de interesse no estudo do que a gente chama de processo patológico. Ok? É interessante saber, por exemplo, qual é a causa de uma doença, quais são os sintomas clássicos de uma doença, qual é a forma como a doença se desenvolve no organismo e, eventualmente, qual é o desfecho, né, o que acontece ao final ou quando a doença é resolvida. Nem sempre ela desaparece por completo, às vezes ela pode deixar, por exemplo, sequelas. Ok? Desses elementos, a etiologia é o estudo das causas desse problema de saúde, dessa doença. Então, quando a gente fala qual é a etiologia da doença X, qual é a etiologia do problema de saúde Y, a gente está falando das causas. Por exemplo, conjuntivite. Quais são as causas, ou seja, qual é a etiologia da conjuntivite? Bom, estudando, né, as causas possíveis da conjuntivite, a gente encontra uma série de fatores. Conjuntivite pode se dar por uma infecção, pode se dar por um processo alérgico, por um processo autoimune. Então, a infecção lá, a bactéria, o vírus, o protozoário, que afeta a conjuntiva bulbar, né, ou tarsal do globo ocular. Então, essa é uma possibilidade. A outra, um processo alérgico. Então, um determinado elemento produz alergia, né, o pólen, poeira, condições ambientais são parte aí da causa de algumas conjuntivites. Processos autoimunes, na verdade o processo alérgico é de certa forma um processo autoimune também. Né? Então essas seriam algumas das causas prováveis de uma conjuntivite. Né? Então, isso tudo é dado pela etiologia. Ceratocone, outra condição visual ocular. O ceratocone não tem uma etiologia clara, não tem uma causa clara. Né? Então, o estudo da etiologia não encontrou, o estudo etiológico não encontrou ainda uma causa clara para o ceratocone, mas se sabe que condições genéticas, condições hereditárias estão envolvidas aí no aparecimento do ceratocone.
A degeneração macular senil, também conhecida como degeneração macular relacionada à idade, DMRI. Tem uma série de fatores etiológicos, então tem a idade, genética, tabagismo, a hipertensão arterial, obesidade, são alguns desses elementos. Patogênese é o estudo dos mecanismos de origem de uma determinada doença ou problema de saúde, tá? Também é conhecido como patogenia. Então você pode usar ali como sinônimo. É diferente da etiologia. A etiologia estuda as causas, né? Uma conjuntivite bacteriana, a causa é a infecção pela bactéria X. A patogênese é o que vai acontecer quando essa bactéria começar a parasitar a conjuntiva bulbar, como é que ela se prolifera, né? Isso é a patogênese. Tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui a hipermetropia como exemplo. Existem diversas classificações quanto à origem da hipermetropia, né? Quanto às condições anatômicas relacionadas à hipermetropia. E algumas delas, duas delas estão aqui. A hipermetropia pode ter a sua patogênese no encurtamento do eixo anteroposterior. Significa que o eixo anteroposterior do globo ocular, aquele que virtualmente liga, né, o ápice da córnea ao fundo do olho, ele é demasiadamente curto para a potência do sistema óptico ocular, né, formado pelas estruturas transparentes do olho daquele indivíduo. Outra patogênese, outra explicação do mecanismo de origem da hipermetropia. A córnea é plana demais para aquele sistema óptico naquele comprimento de eixo anteroposterior. Então, a córnea tem potência, sendo plana, tem menos potência do que se espera, né, para que a visão se dê adequada no fundo de olho para um determinado comprimento de eixo anteroposterior. Tem outras explicações aí. Mecanismo de origem da catarata. Né? A catarata pode ser senil, pode ser pela esclerose do cristalino, envelhecimento do cristalino. Ela pode ser uma catarata tóxica, né? Pelo uso ou abuso de uma determinada substância, de um medicamento, por exemplo. Né? O simples uso de um corticosteroide, por exemplo, acelera o aparecimento da catarata. Né? Então, tá aí o mecanismo, uma explicação para o mecanismo de origem da catarata quando ela é induzida por medicamentos. Né? Outras situações, um trauma, né, uma pancada no olho, um choque elétrico, a gente teria que descrever aí os mecanismos por trás dessas situações para dizer qual é a patogênese da catarata em cada um desses casos. O estrabismo aqui, então, a patogênese pode se dar por conta, teria que esmiuçar um pouco mais, né, mas a restrição muscular, uma condição neurológica, falta ali estímulo neurológico num determinado músculo, ou existe em excesso, que acaba acarretando o estrabismo, ou ela pode ser induzida por uma ametropia, né? Existem os estrabismos acomodativos aí, ou parcialmente acomodativos, que estão relacionados, por exemplo, à hipermetropia. Então, essas são alguns exemplos de mecanismo de origem de alguns problemas de saúde ou doenças. Né? Então, a patogênese ou patogenia desses problemas de saúde. A fisiopatologia, então, físio de função, né? Fisiopatologia, a alteração das funções do organismo, de um tecido, de um órgão, de um sistema afetado por um problema de saúde, uma doença. Tá? Por exemplo, na miopia, qual é a função que geralmente é afetada? A função de discernir formas, né? Enxergar e discernir formas e detalhes. Tá? Eu não vou colocar aqui a acuidade visual porque a gente ainda vai falar de sinais e sintomas para não misturar as ideias. Mas a função, né, a função afetada pela miopia é essa capacidade de discernir formas, especialmente à distância. Claro que depende da magnitude da miopia. Outra situação relacionada à fisiopatologia de uma doença ocular, glaucoma. Né? O glaucoma, uma das alterações fisiológicas que ele provoca, né, uma das disfunções fisiológicas funcionais que ele provoca, é a redução do campo visual periférico. Né? Também vai depender da gravidade do glaucoma, se ele é agudo, se ele é crônico, mas, de um modo geral, o campo visual periférico afetado é uma característica fisiopatológica do glaucoma.
Alterações morfológicas. Então, depois de estudar as alterações fisiológicas, né, das funções de um determinado órgão ou tecido ou sistema orgânico, a gente chega nas alterações de forma, morfológicas. Esse elemento também é conhecido como anatomia patológica, porque provoca alterações anatômicas em consequência de uma patologia. Tá? Bom, eu tenho dois exemplos bem simples aqui, né, bem conhecidos na verdade. O ceratocone tem uma alteração morfológica bastante conhecida, né, que é a córnea assumir a forma aproximada de cone, né, o abaloamento então da córnea. Isso se dá também com o afinamento e por causa do afinamento da espessura coniana. Tá? Então, são alterações morfológicas do ceratocone. Existem outras. O toxoplasmose, né? Toxoplasmose ocular ou corioretinite por toxoplasmose. Então, ela provoca lá no seu estado ativo a inflamação e depois, quando resolvida, acontece a cicatrização e uma parte, uma cicatriz pigmentada, escura, uma parte do campo visual acaba ficando também afetado pela lesão, né, pela cicatriz na retina. Então são alterações morfológicas de duas doenças oculares bastante conhecidas. Ok, então estão aí os 4 elementos propostos: etiologia, patogênese, fisiopatologia e alterações morfológicas. Além disso, né, quando a gente estuda o processo patológico, outro elemento importante a ser considerado é a semiologia de um determinado problema de saúde. A semiologia são os sinais e sintomas. Tá? Então, semiologia diz respeito tanto a sinal quanto a sintoma. Outro nome, outra palavra que vocês podem encontrar aí quando estudarem é semiótica. Semiótica no contexto da saúde, ou semiologia no contexto da saúde, é o estudo dos sinais e dos sintomas de uma determinada doença ou problema de saúde. Tem que diferenciar o que é sinal e sintoma, e é fácil diferenciar. Sinal é o que você, como examinador, como profissional de saúde, observa, e sintoma é aquilo que o teu paciente relata. Certo? De forma mais detalhada, sinal é um indicativo objetivo de uma doença ou de um problema de saúde. Né? Então, eu não dependo do meu paciente me dizer que está com o olho vermelho, por exemplo, para perceber que ele tem esse sinal. Eu não dependo do paciente me relatar se ele tiver uma lesão, lá, um corte no rosto, um sinal. Né? A lesão está lá, está visível. Secreção mucopurulenta ou secreção de qualquer tipo, eu devo observar, eu não preciso que o paciente me relate. Esses são os sinais. Sintoma é algo subjetivo, algo que eu dependo que a pessoa relate. Por exemplo, eu não vou olhar para a pessoa e me dizer se ela está com coceira, né, prurido no olho. Eu dependo que a pessoa relate isso. Então, esse é um sintoma. Dor, a mesma coisa, né? E dor, ardência, é um sintoma muito confuso para alguns pacientes. Então tem que ter cuidado com os sintomas, porque pacientes confundem sintomas. Às vezes o que na literatura é descrito como ardência, o paciente vai relatar como dor, ou o contrário, né? E a intensidade de dor também é algo subjetivo, forma da dor, né? Às vezes a pessoa consegue descrever como uma dor latejante, uma dor lancinante. Então, esses são todos critérios subjetivos. Cuidado com os sintomas por isso, né? Outro cuidado que deve ser tomado. Né? Um sintoma que às vezes a pessoa pode relatar sem ter, ou o contrário, não relatar tendo o determinado problema, né? Acuidade visual. Um indivíduo pode dizer que enxerga bem, né, e diz, olha, não, eu enxergo bem de longe, de perto, e na hora do exame físico você reparar que ele enxerga mal, que ele não consegue reconhecer lá as linhas, as letras na linha 20/20. Né? Então, não é uma acuidade visual satisfatória. Ele tem o sintoma? Ele tem, mas não tem consciência do sintoma. Né? Ele passa a ter consciência quando você avalia e percebe que ele tem essa dificuldade. Então, a partir daquele momento, talvez ele passe a relatar. Realmente, enxergo mal de longe.
O contrário também pode acontecer. A pessoa pode dizer, olha, estou enxergando mal de longe, e quando você vai tomar a acuidade visual, esse sintoma não é confirmado pelo exame físico, né? A pessoa diz que enxerga mal, mas consegue ler todas as letras na tabela. Claro que enxergar bem não é só reconhecer as letras na tabela de Snellen, mas muitas vezes as pessoas fazem confusão aí com sintomas. Como é um fator subjetivo, né, um indicativo subjetivo de um problema de saúde, a gente tem sempre que aliar o relato do paciente com os achados clínicos, ok? Então estão aí sinais e sintomas, semiologia. Então na aula remota a gente fez um exercício, ficou um pouquinho complicado porque a internet não estava ajudando, né? Mas na aula presencial também eu costumo propor esse exercício para os estudantes, que é fazer uma relação, correlacionar os dados de etiologia, patogênese, fisiopatologia e alterações morfológicas e a semiologia também de algumas doenças. Então aqui tem uma lista de doenças, a gente acabou durante a aula se atendo à pneumonia, né? Pneumonia que é uma doença que tem sido alvo aí de muita atenção, que é provocada entre outros fatores, né, entre outras etiologias possíveis, a infecção com o novo coronavírus é uma delas. Então, as síndromes respiratórias, geralmente provocadas pelo coronavírus ou por outros agentes etiológicos, geralmente são pneumonia acompanhada aí de outras disfunções, né? Então, além disso, em sala de aula, normalmente eu proporia também correlacionar aí as informações, etiologia, patogênese, fisiopatologia, alterações morfológicas das outras doenças, dos outros problemas de saúde, mas a gente não fez isso na aula remota, certo? Bom, como também ficou bastante precário na nossa aula remota, eu vou propor o exercício para vocês de fazer essa correlação, essa relação, né, dos elementos patológicos da pneumonia de forma escrita. Então, eu vou disponibilizar ali um link, provavelmente o Google Formulários, alguma coisa assim, para vocês preencherem com esses elementos aí, ok? Perfeito. Então, na nossa aula remota, a gente foi até aqui. Os problemas técnicos acabaram impedindo a gente de progredir, mas existia mais um assunto que a gente deveria ter abordado lá e que agora eu quero apresentar aqui para vocês nesse vídeo, né? Quando a gente fala das doenças infecciosas, alguns elementos da evolução dessa doença, alguns momentos da evolução dessa doença, dessas doenças, elas são característicos de todas as doenças infecciosas, certo? Então, toda doença infecciosa vai ter períodos mais longos ou mais curtos referentes a essas etapas que estão aqui no gráfico, né? Um agente causal vai provocar a doença, a infecção, e aí vai haver um período de incubação sem manifestações, um período prodrômico com sinais e sintomas muito fracos ou inespecíficos, um período de estado, que é quando a pessoa está doente, né? A gente diz que a pessoa está doente de fato. Ela está doente desde o momento em que ela se infectou, obviamente, mas esse período de estado é aquele em que os sinais característicos da doença, em que os sintomas mais típicos eles se apresentam. E aí uma última etapa de evolução, que pode desencadear desde a cura até o óbito, né? Diversos desfechos para uma doença infecciosa, né? Então a gente vai ver direitinho cada um desses momentos. A fonte dessas definições que a gente vai ver é o Dicionário de Epidemiologia, Saúde Pública e Zoonoses da USP. Incubação. Então, toda doença infecciosa ela tem um período que a gente chama de incubação. Eu lembro que minha avó falava que quando a gente pegava lá uma gripe, né, mas ainda ela não tinha se manifestado, que ela estava chocando. Então, esse chocando é a incubação da doença. É um período em que não há sintomas. Ao falar em sintomas, já fiquei aqui com um pigarrinho, mas não é nada demais. É por estar falando há bastante tempo.
Então, nessa etapa da incubação, a pessoa sequer tem noção de que está infectada, né? Falando aqui de forma abordando um assunto bem atual, né, que é a Covid-19. O período de incubação da Covid-19, pelo que se tem visto aí nos estudos, pelo que se tem acompanhado, é alguma coisa entre 1 e 2 semanas, 7 a 14 dias. Nesse período, perdão, nesse período a doença não se manifesta, né, não há sintomas fortes, não há complicações severas, mas a pessoa já pode transmitir a doença, né? E é por isso o cuidado com o isolamento, esse trabalho todo para se manter as pessoas umas isoladas da outra, isolamento social, né, quarentena, porque nesse momento a pessoa pode estar transmitindo sem sequer saber que está doente, né, sem sequer saber que está carregando lá o vírus. Isso vale para a Covid-19, mas vale para qualquer outra doença infecciosa. Tá? Algumas doenças têm um período de incubação curto, outras mais longo, então vai depender de cada doença. A lógica por trás da quarentena, e aí quando vocês estudarem saúde pública, vocês vão ver que quarentena se refere a um período de 40 dias que os marinheiros tinham que ficar lá dentro do navio, no início, quando se descobriu aí alguns conceitos de epidemiologia, ficavam esses marinheiros 40 dias sem aportar, né, sem descer do navio, para se ter certeza de que eles não têm doença infecciosa alguma, né? Peste bubônica, que era muito comum aí na época das navegações. Então, obviamente, hoje quarentena não se refere só a 40 dias, mas se refere a um período em que a pessoa tem que ficar isolada, se houver algum tipo de suspeita de infecção, mesmo se não tiver sinais e sintomas, porque pode estar incubando a doença, ou como minha avó dizia, né, está chocando a doença. Ok? Seguindo a evolução do quadro infeccioso, a gente tem um período chamado de período prodrômico. Ok? Na verdade, normalmente quando a minha avó falava de tá chocando lá a gripe, era esse momento, porque já existia algum sinal de que a doença estava ali, né? Só não se sabia o que era exatamente. Então, o período prodrômico é o período em que os sinais e sintomas eles ainda não são muito específicos. Então, a pessoa tem um pouquinho de dor de cabeça, né, se esse for um sintoma característico da doença. Tem um mal-estar, dor no corpo, alguma coisa desse tipo, dependendo, obviamente, de qual é a doença. Né? Uma febre leve, suave. Então, esse é o período prodrômico. Né? Os sintomas são muito inespecíficos. Esses sintomas que eu relatei são comuns a várias doenças, então não tem muito como saber se é um resfriadinho, se é uma gripe por um vírus como H1N1, se é a infecção pelo coronavírus, se é um outro tipo de virose, se é uma infecção bacteriana, né? Tudo é muito genérico ainda. Tá? Geralmente esse período prodrômico é muito curtinho, tá? A incubação pode ser longa, pode ser curta, mas o período prodrômico é curtinho e logo vem os sintomas mais intensos. Tá? Importante dizer que esse período em que o mal-estar é pouco, que os sintomas são suaves, ele é uma época de alta transmissibilidade. Mais um motivo porque a pessoa manifestou o sinal lá um sintominha de resfriado, agora nessa época de coronavírus, né, já deve ficar isolada, porque é a época que ela vai mais transmitir a doença. Ok? Seguindo o período prodrômico, a gente tem o período de estado. Então a pessoa está doente. Né? Período de estado significa isso. É o momento em que a pessoa tem os sintomas mais característicos, mais fortes, mais punjantes de uma determinada doença infecciosa. Então é a situação, mais uma vez usando o coronavírus como exemplo, a situação que a pessoa vai, se for o caso, evoluir para um quadro de síndrome aguda respiratória, né? Ou se a pessoa tem uma infecção bacteriana lá no intestino, vai ter o quadro severo lá de diarreia, desidratação, etc. As manifestações próprias de cada doença. Tá? Pode ser longo, pode ser curto, dependendo do ciclo do agente infeccioso também.
Veja, o período prodrômico, a gente viu agora há pouco, que ele é mais uma época de maior transmissibilidade. Nesse período de estado, a transmissibilidade não é que ela reduz, é que as situações em que você pode transmitir o agente infeccioso diminuem. Né? É muito mais fácil você transmitir uma doença quando você está com os sintomas de um resfriadinho do que quando você está de cama. Né? Quando você está de cama, provavelmente você não vai ter contato com tantas pessoas, não vai transmitir a doença com tanta frequência, ou com tanta facilidade, melhor dizendo. Ok? Seguindo o período de estado, a gente tem o desfecho da doença. Bom, a doença ela pode evoluir para diversos quadros, né? Uma doença infecciosa ela pode se resolver, a pessoa pode se curar completamente sem nenhuma sequela, né? A maioria das doenças respiratórias que a gente tem ao longo da vida, a gente tem lá dois resfriados por ano, alguns menos, outros mais, geralmente não deixam sequelas, né? Algumas doenças infecciosas podem provocar sequelas importantes, né? Mais uma vez recorrendo ao exemplo do coronavírus. Mesmo pessoas curadas têm saído dos quadros graves aí com sequelas. Então, mais cuidado, mais um motivo porque a gente deve cuidar para não se infectar. Não só coronavírus, né, mas só usando um exemplo atual. Né? Existe também a possibilidade da cronificação do processo dessa doença se tornar crônica. E aqui eu fiz questão de colocar um exemplo para vocês, por quê? Porque nem todas as doenças infecciosas se tornam crônicas. Né? Ninguém tem resfriado crônico, ninguém tem, né? Ou pelo menos é mais raro acontecer. Uma doença infecciosa bastante conhecida aqui no Brasil, a doença de Chagas, né? Descoberta por um brasileiro, Carlos Chagas. Ela tem um período agudo, né? Que é o período de estado, lá quando a pessoa tem sinais e sintomas como febre, dor de cabeça, bastante agudos. E geralmente essa pessoa ela não se cura completamente, né, dessa doença sem ficar com uma sequela, né, sem ficar com um resquício dessa doença. Sequela não seria o termo adequado aqui, seria esse resquício. Né? Esse resquício da doença é o quadro crônico da doença. É a situação em que a pessoa vai ter que conviver com a doença, não no seu estado mais agudo, mais grave, mas que, mas que também impacta sobre a saúde desse indivíduo. Então, no caso da doença de Chagas, o quadro crônico, né, a cronificação da doença, vai provocar lá algumas situações como insuficiência cardíaca e problemas digestivos. Então, a insuficiência cardíaca é bem conhecida, né? A pessoa acaba tendo que conviver com o uso de medicamentos aí para o controle dessa situação para o resto da vida. Tá? Aí outro desfecho possível na evolução é a pessoa acabar, obviamente, morrendo. Né? Uma doença infecciosa pode ter esse desfecho. Então, só voltando aqui rapidinho. Período de incubação, sem sintomas, mas é possível transmitir a doença. Período prodrômico, sintomas suaves e muito pouco específicos. Normalmente a pessoa não fica prostrada, né? Não fica debilitada por conta da doença. É um período onde a transmissibilidade da doença é alta, porque a pessoa está circulando, está já manifestando alguns sintomas. Né? O período de estado, quando a pessoa está doente, aquela situação aguda da doença, sinais e sintomas específicos, e a evolução e desfecho da doença infecciosa, que pode ser desde a cura completa, cura com sequela, estado crônico da doença, né, cronificação, complicações, eu acabei não citando aqui, né, complicações relacionadas a uma doença, pode ser inclusive a cronificação, né, no exemplo da doença de Chagas, os problemas cardíacos são complicações dessa doença, ou as comorbidades, que a gente ouve falar bastante aí, são complicações da doença, né? E, por fim, o óbito, que seria o último e final desfecho, que obviamente não é toda doença infecciosa que mata, mas é uma das possibilidades. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo, então, complementando a primeira aula de patologia geral da turma 3 de Curitiba, do curso de tecnologia em ótica e optometria da Brás Cubas. Tá? Para a semana 2, o recomendado é que vocês revisem o conteúdo abordado aqui no livro didático, nos materiais disponíveis para vocês. Participação no fórum de discussão 1, que está lá
no Blackboard, né, virtual para vocês. Acessar os conteúdos disponíveis na Mediateca, livro, videoaulas, Mediateca. Acessar esse vídeo de preferência, se possível, né? Isso é uma iniciativa minha, não estava lá e não está para todas as turmas de patologia geral, só para vocês aí de Curitiba da turma 3, tá? Algumas das coisas que a gente vai abordar na próxima aula são a etiopatogênese, ou seja, a origem, as causas e os elementos da origem, né, da patogênese das lesões, tá? Os distúrbios do crescimento, atrofia, hipertrofia, hiperplasia e metaplasia. São os assuntos para a próxima quinta-feira. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo complemente o que ficou falho na nossa primeira aula, né, no nosso primeiro encontro remoto. E também espero que na semana que vem a gente não tenha, nessa semana, né, porque já é quinta-feira, a gente não tenha os mesmos problemas técnicos. Mas eu gostei bastante de gravar essa aula, foi bem interessante. De repente, eu mesmo se não houver nenhum problema técnico, eu registro algumas coisas assim e deixo como material para vocês de estudo, ok? Um abraço, aqueles que podem ficar em casa fiquem, se cuidem ao máximo, álcool gel, água, sabonete, máscara, né? E evitar aglomerações, sair de casa só para o necessário, tá bom? Um abraço para todo mundo e até quinta-feira.